partir desse intervalo, nós podemos determinar um zero com uma certa precisão para essa função. Então, você imagine que você não tenha como calcular através de métodos diretos o zero dessa função. Então, o que você faz? Usa métodos iterativos, como, por exemplo, o método da bissecção. Mas em que consiste o método da bissecção? Pensando nesse contexto, se você sabe que a função ela tem um zero entre 0 e 4 lá no domínio dela, e você ainda sabe que para 0 a função é negativa e para 4 a função é positiva, então, quando a gente determina o ponto médio aqui, nós podemos fazer a mesma análise para saber se o zero da função é esse ponto médio, está antes dele ou está depois dele. Mas qual que é o ponto médio? Bom, para calcular esse ponto médio, a gente pode fazer o seguinte cálculo. Vamos chamá-lo de x1, por exemplo. A coordenada desse ponto vai ser 0 mais 4 dividido por 2. Esta daí é a coordenada do ponto médio do segmento de reta que tem os extremos com coordenadas 0 e 4. 0 mais 4 é 4, dividido por 2 é 2. Então, esse 2 aqui é um candidato a ser zero da função, mas a gente ainda não sabe se ele é ou não. Para isso, a gente pode fazer um teste. Mas que teste é esse? Ora, a gente substitui o x por 2 e vê o que acontece ali com o valor da função. F de 2 é 2 elevado a 3 menos a raiz quadrada de 2 menos 3. E isso nos leva a 8 menos raiz quadrada de 2 menos 3. Em outras palavras, o f de 2 vai ser 5 menos raiz quadrada de 2, que não é zero. Vamos fazer um cálculo rápido. 5 menos a raiz quadrada de 2, que gerou aproximadamente 3,5. Então, esse valor da função aqui é aproximadamente 3,5, mas só que está muito, mas muito longe de ser um zero da função com uma precisão boa, dependendo para que você queira esse zero, é claro. Então, o que a gente faz? A gente, além de calcular o valor da função, nós percebemos que ele aqui é maior do que zero. Podemos voltar nesse esquema aqui e fazer um update dele. Então, aqui é positivo o valor da função. Esses sinais acima do eixo são os sinais referentes ao valor da função, nesses respectivos pontos do domínio da função. Mas agora, então eu posso visualizar que a mudança de sinal foi entre o 0 e o x1. O x1 é 2. Então a gente pode fazer esse mesmo raciocínio, levando em conta que esse zero da função vai estar entre 0 e 2. Daí a gente consegue um outro valor que é candidato a ser esse zero procurado da função, que a gente vai chamar de x2, que nada mais é que o ponto médio entre 0 e x1. Então aqui no caso o ponto médio vai ser 0 mais 2 dividido por 2. Por que mesmo? Porque esse segmento de reta que marca o intervalo que contém o zero da função, ele tem como extremos o 0 e o 2. Calculando o ponto médio, nós vamos obter aqui o x2, que é 0 mais 2 dá 2, dividido por 2, 1. Olha só, então nós temos um segundo candidato, é 1. Mas será que ele é um zero da função, ou o zero da função está à direita ou à esquerda dele? Vamos fazer um teste. Vamos lá calcular a f de 1. F de 1 é dada por 1 elevado a 3 menos a raiz quadrada de 1 menos 3. 1 elevado a 3 é 1, raiz quadrada de 1 é 1,
Logo, essa diferença é zero e nós temos menos 3. Menos 3 é menor do que zero. Está muito longe de ser o zero, hein? E a gente pode ir fazendo assim. Para o x2 igual a 1, a função negativa, então o zero da função vai estar entre esse valor do x2, que é 1, e o valor que nós tínhamos considerado anteriormente, que é o 2, entre 1 e 2. Então, qual será o outro candidato? Vamos fazer tudo de novo. O outro candidato vai ser x3 igual a 1 mais 2 dividido por 2. 3 dividido por 2, que é 1,5. Vamos fazer o teste para ver o que está acontecendo. f de 1,5 é 1,5 elevado a 3, menos raiz quadrada de 1,5, menos 3. Pedindo ajuda para a sua amigona calculadora, nós teremos menos 0,84. E assim por diante. Você reparou que o valor da função está se aproximando de zero? Então, essa fase desse método, que ela é iterativa, ela vai nos levar a um valor aproximado do zero da função, tão preciso quanto você queira ou quanto você necessite. Se você continuar fazendo essas iterações, observando as mudanças de sinais ali no intervalo, você vai conseguir uma precisão altíssima para esse zero